TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate neste sábado. Eu sou o Hugo Peterson e vamos agora para a edição deste dia 7 de fevereiro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o pedido de ajuda da PPO, de reforçar os projetos de lei para a proteção dos idosos e de valorizar o projeto Arte Plena 50+. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Já estamos aqui ao vivo com a Ana Cristina Matos, que veio conversar com a gente sobre a PPO e também sobre as necessidades dessa casa e, é claro, o trabalho que a gente já comentou tantas vezes aqui no Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem também, um prazer te receber aqui. A gente estava até conversando aqui antes de começar, que já recebi outras pessoas da PPO, mas a Ana, presidente, é a primeira vez hoje. Fiquei afastada um ano, né, por causa de doença, estou retornando agora. Então, assim, e já começando a lutar por algumas coisas que estão acontecendo, né? Que são coisas novas até que a gente não tinha, que é o caso das goteiras, lá no nosso refeitório, na nossa sala de convivência, na sala da assistente social, e que vem atrapalhando a vida dos pacientes. E também perigoso, se algum paciente escorrega, cai, é responsabilidade nossa. Então, a gente fez o Pix Day esse mês, né, solicitando às pessoas que possam nos ajudar para que a gente possa consertar o telhado. É realmente uma ação, essa questão do Pix Day acontece todos os meses, no primeiro dia de cada mês, Isso. mas dessa vez tem esse destaque, esse apelo especial, justamente por conta dessa necessidade, que é muito no momento, é algo muito importante mesmo para casa, para poder fazer esse reparo. Então, a doação que é feita no Pix Day pode também ser realizada em todos os outros dias do ano, não é mesmo? Pode, com certeza. O Pix Day é todo dia, primeiro dia do mês, e pode ser realizado qualquer outro dia também, né? A PPO, ela vive de doações, do nosso telemarketing também, que liga para as pessoas solicitando dinheiro, né? E a gente tem os nossos mensageiros que vão buscar. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade grande, né? A gente tem um gasto aí de R$120 mil por mês, que é assim, não é fácil da gente conseguir. Então, a gente faz alguns eventos também, rifa, bazar. Estamos com um bazar ali no final da avenida, onde era a garagem da Única, né? A loja 4, a Cláudia está lá para atender todo mundo, de segunda a sexta. A gente tem roupas belíssimas e você comprando alguma coisa nesse bazar, você está ajudando um paciente de câncer. E a nossa campanha para o telhado, você pode doar em material, em ajuda financeira. Se você que estiver nos ouvindo for um profissional que possa nos ajudar a ir lá consertar o telhado, a gente também agradece, porque a mão de obra hoje é o mais caro, né? E o mais difícil. Então, assim, se você que está aí, que tem um tempo disponível, que possa nos ajudar, a gente agradece muito. É realmente algo, esse apelo é muito importante e é uma necessidade muito grande da Casa de Apoio nesse momento. Casa que a gente já conversou algumas vezes, que faz esse trabalho tão bonito, tão importante aqui na cidade de Petrópolis e precisa desse apoio da população, como a Ana acabou de falar. A casa vive justamente desse apoio, dessa ajuda da população, dessas doações. Então é muito necessário que a população ajude mais uma vez nesse momento. E a gente já conversou algumas vezes aqui com outros membros da PPO justamente sobre esse trabalho. Mas só para a gente relembrar, vai que tem alguém que não tenha assistido, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona a PPO. A PPO é uma casa de apoio, então a gente acolhe os pacientes que vêm de fora do município ou pacientes que moram longe, tipo no Brejal, né?
lá em Madame Machado, e em alguns lugares longe, porque eles fazem tratamento de radioterapia, que é todo dia, de segunda a sexta. Então, para ir e voltar todo dia, não tem condições. Então, a gente atende muito paciente da região serrana, de toda a região serrana nossa aqui, porque Petrópolis é o único local que tem uma máquina de radioterapia, senão só no Rio de Janeiro ou em Juiz de Fora. Então, a radioterapia atende todos esses municípios da região serrana. E para ir e voltar todo dia é muito sacrifício para o paciente. Então, ele fica na nossa casa, ele não paga um tostão, tá? É tudo de graça, a gente dá apoio psicológico, de assistente social, fono, fisioterapia, nutrição, e a gente tem os grupos de terapia ocupacional, temos grupos que eles possam se colocar, né? Seu problema, ver que não só ele está com problema, que tem mais pessoas ali com problema, cada um com o seu, um consegue ajudar o outro dentro desses grupos. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? Mas, assim, eu tenho funcionários registrados, né? Toda a equipe administrativa, do telemarketing, da limpeza, cozinha, são prestadores de serviço através de CLT. A nossa equipe técnica é toda prestadora de serviço, então a gente tem toda uma equipe técnica e atendemos também de segunda a sexta no ambulatório do Alcides Carneiro, porque os pacientes que estão sendo tratados lá, eles procuram a assistente social lá, a Hilda, ou a Andréia na quinta-feira, e ali elas direcionam, porque aí a gente cuida de exames que tem que fazer, agenda exame, corre atrás, vê se saiu, se não saiu, agenda médicos. A gente tem agora, desde o ano passado, a van vai e vem, que pega os pacientes aqui na rodoviária, levam para fazer o tratamento em Correias e traz de volta. Isso também foi um ganho muito grande para os pacientes. Então, assim, tudo é despesa, né? Apesar da van ter sido doada pela prefeitura, é da prefeitura, não é nossa, o motorista e o combustível é pago pela prefeitura. Então, a gente só tem a administração da van. E isso foi assim um pedido nosso no governo passado, desde que o CTO foi para lá, porque ficava muito difícil, às vezes o paciente tinha que pegar 3 ônibus. Quem mora no Quitandinha, tem Quitandinha até o centro, do centro até Correias, e de Correias até o Alcides Carneiro. Então, assim, ficava muito difícil, às vezes fazia quimioterapia, vinha passando mal dentro do ônibus, as pessoas não conseguem muito entender, não dão local para as pessoas sentarem, vêm em pé dentro do ônibus, e a gente conseguiu essa van, que ela trabalha desde 7, a primeira sai às 7 da manhã, e a última volta às 5 horas da tarde, que volta para Petrópolis. Então a gente pode perceber que são diversas ações, diversos tópicos que formam toda essa estrutura da PPO, que, como você mesmo falou, geram várias despesas, mas que são feitas justamente para dar esse conforto, dar essa qualidade de vida para esses pacientes que estão passando por um momento tão difícil, um momento que ficam tão fragilizados. Então, como eu já disse uma vez, vou dizer mais uma vez, uma outra, esse projeto da PPO, toda a associação, todo esse trabalho de todas as pessoas que são envolvidas é muito bonito, é muito necessário e já faz parte da nossa cultura, e é bom que a gente vê que as pessoas abraçam a PPO. A gente teve a Caminhada Rosa no passado, que foi um grande sucesso, e a gente tem que a gente precisa que a população abrace mais uma vez nesse momento. Nesse e também momento de crise. Exatamente, nesse momento de crise, esses problemas que são urgentes, não é mesmo, Ana? Porque janeiro e fevereiro são datas muito ruins para o telemarketing. Por quê? Todo mundo está pagando PVA, IPTU, material escolar, então as nossas doações caem muito. E assim, exatamente na época das chuvas, né? Que a gente não tinha essas goteiras todas. Eu acho que o trânsito também, passando ali pela Visconde da Penha, teve um buraco ali quem vai para Doutor Saerpe, né? Que ficaram 2 ou 3 semanas, o trânsito, o ônibus passando, e tripida, né?
E são aquela casa antiga, aquelas telhas antigas, provavelmente também devem ter saído do lugar para isso. E o telhado do refeitório foram pedrinhas que caíram e furaram as telhas que a gente precisa consertar. E assim, a gente fica muito preocupada porque os pacientes, na maioria, são pacientes que já são de uma certa idade. A maioria deles de escorregar, levar um tombo, se machucar. Então, assim, a gente precisa urgentemente consertar esse telhado para que a gente possa dar mais segurança para os nossos pacientes. Que eles possam também comer com tranquilidade, fazer as reuniões com tranquilidade e a gente também ficar mais tranquila de que as chuvas estão aí, previsão de chuva para a semana inteira, né? E a gente precisa resolver isso. Então, eu conto com a ajuda do Petropolitano, que sempre ajudou a PPO, que sempre esteve junto com a PPO, para que a gente possa conseguir consertar esse telhado. Perfeito, então já fica esse pedido, esse pedido de ajuda da PPO para toda a população petropolitana para apoiar mais uma vez, para poder justamente dar estrutura, dar esse conforto e também essa segurança para esses pacientes que, como eu já disse, estão passando por um momento de tamanha fragilidade e precisam dessa ajuda. E Ana, como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Você já falou do Pix, já falou também, claro, com a doação de material, um possível profissional da área que queira ajudar, mas como é que as pessoas podem fazer para manter essa ajuda? As pessoas vão até lá, procuram vocês, como é que faz? É só ligar para o 2242-0956, que é a PPO, e falar direto com o nosso telemarketing, que também pode ajudar. Perfeito, então já fica aqui esse caminho, é justamente ligar para esse número para entrar em contato com a PPO e oferecer ajuda, perguntar como fazer a doação, para justamente dar esse apoio que é tão necessário, como a Ana acabou de falar para a gente, R$120 mil por mês é um valor altíssimo, então toda ajuda é bem-vinda, nem que seja R$1, R$1.000, todas as pessoas que quiserem e puderem ajudar são muito bem-vindas nesse e em todos os momentos, para que a PPO possa continuar fazendo esse trabalho que é tão importante aqui na cidade de Petrópolis, que acontece em Petrópolis, mas como você disse, afeta tantas pessoas e ajuda tantas pessoas. Tantas pessoas da região serrana, né? Perfeito, Ana. Tem mais algum ponto que você queira falar sobre a PPO ou até mesmo fazer de novo esse pedido? Eu queria, além desse pedido da ajuda para a gente consertar o telhado, convidar a vocês a irem também no nosso bazar. A gente tem roupas lindíssimas lá, é tudo limpinho, tudo organizadinho, tá? E assim, você comprando uma roupa lá, você está ajudando ao paciente de câncer. Então, assim, não é só uma roupa que está ali, né? Significa muito mais para o ser humano, significa muito mais para a PPO. Então, você podendo ir lá, contribuir, comprar uma roupa, um sapato, um utensílio de casa, procura a Cláudia está lá todos os dias e você vai estar nos ajudando. E aí agradecer, né, à população petropolitana que sempre nos ajuda, agradecer a você por ter nos convidado para vir aqui e poder fazer esse pedido, e a toda a TVC, né, que está sempre nos ajudando e que está sempre junto com a PPO. E sempre estaremos juntos, sempre será uma parceria muito boa e, é claro, sempre de portas abertas para vocês, sempre que necessário. A PPO realmente é essencial para o nosso funcionamento da nossa cidade. Também quero agradecer você, Ana, por ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. Tá, obrigado. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional.
O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate, desta vez aqui ao vivo com o vereador Tiago Damasceno, que veio falar sobre um novo serviço que é gerado por meio de um projeto de lei sobre uma lei aqui de Petrópolis para proteção dos idosos, um serviço bem interessante, um texto bem diferente, que a gente pode dizer assim, e é muito importante justamente para a proteção dessa parte da nossa população. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos do Correio Petropolitano. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer te receber aqui, recebendo todos os vereadores. Sempre muito importante a gente dar esse espaço para o Legislativo, para todas as esferas da política, não só de Petrópolis, mas também de todo o país, todo o estado do Rio de Janeiro. Mas, vereador, hoje falando especificamente sobre Petrópolis, queria que você falasse um pouco desse projeto de lei. Mas antes disso, é claro, você já veio aqui umas vezes, mas para quem não tiver, para quem puder ter perdido algumas dessas outras vezes que a gente fala sobre outras leis, sobre outros projetos, queria que você se apresentasse para o nosso público. Obrigado, Hugo. Meu nome é Tiago Damasceno, tenho 41 anos de idade, sou economista de formação, estou no meu terceiro mandato como vereador. Estamos aí atuando em várias pautas, né? Tanto na fiscalização, mas na defesa também de vários direitos, entre eles os direitos da pessoa idosa, que é um tema importante da nossa sociedade hoje. Exatamente, essa questão, os direitos dos idosos são importantíssimos mesmo, é algo que por muito tempo permaneceu como um tabu, algo que não era tão comentado, mas que é uma parte essencial da nossa população, uma parte essencial que tem que ser sempre tratada, tem que ser sempre comentada e, é claro, ser sempre protegida, nós podemos dizer assim. E, inclusive, um dos pontos principais desse serviço, esse novo serviço que deve vir para o município de Petrópolis, é justamente essa proteção, não é mesmo, vereador? É isso, Hugo. Assim, a gente vive numa sociedade, né, que tem tido um envelhecimento cada vez maior. As pessoas têm ampliado a expectativa de vida, né? Petrópolis figura entre as cidades do Rio de Janeiro com maior índice de pessoas mais velhas. E quando a gente começa a ter essa mudança no perfil etário da sociedade, começam a surgir novas demandas, né? Entre elas essa questão dos direitos da pessoa idosa, do cuidado com a pessoa idosa, né? Porque você tem muitas formações de família. E hoje, muitas vezes, essa pessoa mais idosa, ela já não conta com uma família tão grande. Então, às vezes, são poucas pessoas que ficam ali naquele cuidado, né? Então, assim, a gente tem observado, através dos dados, um aumento muito grande por exemplo, dos casos de violência contra as pessoas idosas, né? Que é alarmante e a gente precisa, enquanto legislador, enquanto
promotor de política pública, pensar em soluções para isso, né? Por isso a gente trouxe um pacote de legislações, indicações e de trabalho também de fiscalização e acompanhamento para garantir que as pessoas idosas não sejam vítimas desses casos de violência, de maus tratos e que tenham os seus direitos garantidos. Perfeito. E falando agora especificamente sobre esse texto que foi levado à Câmara recentemente, levado à Prefeitura, o que está previsto nessa legislação específica? A gente teve 2 projetos de lei recentemente falando desse tema, né? Os 2 já foram aprovados pela Câmara Municipal, um deles já foi sancionado pela Prefeitura, o outro ainda está no período aguardando a sanção. Um deles fala que toda pessoa que tenha algum caso, né, de crime cometido contra a pessoa idosa, essa pessoa ela não tem a possibilidade de assumir um concurso público e de fazer qualquer tipo de contrato com o poder público em Petrópolis. Então, isso é uma medida importante que depende da prefeitura agora implementar e fazer com que isso aconteça. É simples, né? A prefeitura, na hora de fazer uma contratação, seja num cargo comissionado ou através de um concurso público, é puxar os antecedentes criminais e se aquela pessoa tiver algum caso cometido, né, já comprovado, transitado e julgado de crime contra uma pessoa idosa, essa pessoa não pode ocupar nenhum cargo público dentro de Petrópolis. O outro projeto de lei foi para a criação de um serviço de denúncia de maus tratos e violência contra os idosos, né? Então, exatamente porque hoje a gente percebe que isso tem acontecido muito na nossa sociedade, mas você não tem um canal específico para isso, para que as pessoas idosas ou para quem quer fazer uma denúncia que ficou sabendo, por exemplo, de um vizinho ou de uma pessoa na família que sofreu esse tipo de denúncia, de violência, para essa pessoa poder fazer essa denúncia. Então, a gente está propondo que a prefeitura crie um programa e que crie um canal para recebimento específico dessa denúncia, através de telefone, através de um local físico, encaminhando para o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, que é um conselho municipal atuante que existe aqui na nossa cidade, né? Enfim, para que a gente possa diminuir, mitigar esse caso da violência e dos maus tratos contra a pessoa idosa. A gente pode até destacar, vereador, que essa separação é essencial para justamente ser dada a devida atenção para esses casos que, infelizmente, ainda são muito presentes na nossa sociedade, como você mesmo disse, com o envelhecimento que a gente está tendo da sociedade, com a possibilidade das pessoas viverem mais tempo, claro, aumenta o número de idosos e, consequentemente, esses casos vão acontecendo com uma frequência maior e vão aparecendo com uma frequência maior também. É bom a gente destacar que esses casos sempre aconteceram, mas muitas das vezes as pessoas não davam a devida atenção, a devida importância para eles. E agora, com um espaço como esse, permite que o poder público, os órgãos de proteção, os órgãos de segurança da cidade realmente tomem conhecimento de uma maneira mais especificada, uma maneira que a gente pode dizer assim, uma primeira triagem já feita, justamente porque as denúncias vão ser feitas por meio desse canal, mas não é necessariamente a prefeitura que vai tomar uma atitude sobre, mas então uma primeira triagem, uma primeira pegada das informações seja feita, que facilita também o trabalho dessas forças de segurança, não é mesmo? Perfeito, Hugo. É isso, né? A gente percebe que, em termos de política pública, toda vez que a gente cria um canal de denúncias, um canal eficiente, onde as pessoas se sentem seguras para poder fazer as denúncias, cresce muito o número de registros, né? E isso não quer dizer que o problema começou a acontecer ali. É porque você já estava tendo muito caso na sociedade e que não estava sendo reportado. Um exemplo disso é a Lei Maria da Penha, né? Antigamente, a violência doméstica, a violência contra a mulher, já era muito presente na nossa sociedade, como infelizmente é presente até hoje. Mas antigamente as pessoas não tinham o hábito de denunciar, né? Desde a implementação da Lei Maria da Penha e de todos os instrumentos para se fazer a denúncia, a gente percebeu um aumento no número de casos registrados. E isso, em relação aos idosos, ainda não acontece, né? Então, eu não tenho dúvida que hoje ainda tem muitos casos de violência, de maus tratos contra a pessoa idosa e que não são reportados, né? Porque a pessoa idosa, muitas vezes,
ela tem uma dificuldade de mobilidade, ela tem uma dificuldade até de comunicação, né, de comunicação com as novas tecnologias. Então, muitas vezes também ela fica mais vulnerável, né? Por isso, o poder público, o Estado, precisa de alguma forma garantir que haja um espaço seguro para que essas denúncias sejam feitas e que a gente possa combater a violência e os maus tratos contra a pessoa idosa. Nós até podemos fazer uma comparação, fazer uma ligação sobre o tópico que você falou sobre a Lei Maria da Penha, que falando sobre o espaço físico, justamente um dos tópicos propostos nesse texto do seu projeto de lei, que está em análise, é justamente a questão da criação de um espaço físico para as pessoas poderem fazer essa denúncia presencialmente. E existe também um projeto, existe todo um processo que está sendo feito na Justiça para a colocação para a implementação de uma DEAM, uma Delegacia de Atendimento à Mulher aqui no município de Petrópolis. Então, são desses diferentes trabalhos que são feitos na sociedade para justamente esse atendimento à população, aos diferentes tópicos, às diferentes partes da população. É claro, essa questão da DEAN já é algo que já é existente de diferentes formas. A gente tem, por exemplo, as salas lilás, inclusive a gente já tem sala lilás aqui nas delegacias de Petrópolis, mas essa questão dos idosos ainda é algo que está começando a caminhar, a gente pode dizer assim, não é mesmo? Com certeza, é isso, né? A gente percebe que a gente tem que avançar muito ainda em termos de política pública, porque como a gente falou no início, né? A sociedade, o perfil etário da sociedade, isso é tudo muito dinâmico, né? E conforme vai esse aumento, por exemplo, de expectativa de vida, né? Das pessoas, antigamente, você vai olhar às vezes 30, 40 anos atrás, uma pessoa quando chegava ali 60, 65, 70 anos às vezes, já estava sendo considerada uma pessoa muito velha dentro da sociedade. Hoje uma pessoa de 60, 65 anos é completamente ativa, né? É uma pessoa que está trabalhando, está se exercitando, está fazendo uma série de coisas. E você tem hoje uma camada muito grande da população com mais de 80 anos, né? Muitas pessoas chegando até os 100 anos, né? Então, enquanto política pública, a gente precisa modernizar os instrumentos para garantir que toda a nossa sociedade tenha os seus direitos garantidos e que a gente combata a violência e os maus tratos contra a pessoa idosa. E também um outro ponto importante da gente destacar, vereador, é que a violência não é necessariamente uma violência física, não é mesmo? Existe violência financeira, violência psicológica, e são todos esses pontos que precisam ser denunciados, e é muito importante também que as pessoas sejam conscientizadas, porque muitas das vezes a pessoa está sofrendo um tipo de violência, aí não falando apenas dos idosos, mas a pessoa pode estar sofrendo algum tipo de violência e ela nem mesmo sabe, não é mesmo? Perfeito, Hugo, é isso aí. A violência ela pode se manifestar de várias formas, né? Então a gente tem muitos casos aí, por exemplo, recentemente, esse escândalo absurdo do INSS, que acabou lesando uma quantidade, né, de pessoas mais velhas muito grande dentro do nosso país. Antigamente você tinha mais, hoje tem menos, mas ainda tem muitos casos daquelas famosas financeiras que acabam colocando umas situações ali contra uma pessoa idosa que às vezes está desamparada e acaba caindo em alguns golpes, né? Sem contar a violência psicológica, né? Enfim, o abandono, né? Quantas pessoas hoje idosas que às vezes a família muitas vezes não tem condição, mas ao mesmo tempo, junto com essa condição, não tem a responsabilidade e o cuidado de cuidar daquela pessoa mais idosa e acabam abandonando aquela pessoa idosa, é um crime, né? Então, isso tudo a gente vê que acontece nessa nossa sociedade hoje e cabe a nós, enquanto legisladores, tentar propor políticas públicas para coibir esse tipo de ação. É verdade, vereador. E agora, para a gente já poder ir finalizando, é um tópico que nós acabamos comentando durante toda a entrevista, mas é importante a gente destacar nessa finalização. Como você enxerga a importância desses projetos de lei, de todos esses avanços que vocês estão tentando, o Legislativo Petropolitano está tentando, para essa proteção dos idosos? Eu acho que isso é importante porque já de cara gera o debate, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo tem já uma utilidade, né? Porque vai chegar em várias casas, em vários
em várias residências, e as pessoas vão começar a levar esse debate para dentro das suas famílias. Mas mais do que isso, né, quando a Câmara consegue propor, aprovar um projeto de lei, é importante que isso seja implementado, e aí a gente depende da Prefeitura, né, para que de fato implemente essas ações, né? Então, mas a gente vai estar cobrando, né? A lei já foi aprovada, vamos aguardar e solicitar que ela seja sancionada, né? E vamos cobrar para que ela seja efetivamente implementada, porque é isso que o cidadão na ponta precisa, que tenha lá um espaço ou um canal de denúncia para que ele possa fazer a sua denúncia quando ele souber de algum maus tratos ou de violência contra a pessoa idosa. Perfeito, vereador. Muito obrigado por ter comparecido aqui no programa. É sempre um prazer te receber e também, é claro, portas abertas para todos os vereadores de Petrópolis. Eu que te agradeço a toda a equipe do Correio Petropolitano, né, que prestam sempre um serviço de informação importante para a nossa cidade. Perfeito, vereador. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e hoje vamos conversar um pouco com o Myron Duarte sobre o projeto Arte Plena 50+, da Escola de Música Santa Cecília. Boa tarde, Myron, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Obrigado aqui pelo convite. Sempre um prazer te receber aqui. A gente já conversou mais de uma vez sobre finanças aqui Isso. no programa, mas hoje a gente vai variar um pouquinho o tema. Mas, antes da gente entrar, de fato, nesse tema do projeto, queria que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Bom, o meu chapéu hoje, né, é de diretor financeiro da Escola de Música Santa Cecília, né? Então eu queria falar um pouquinho da Escola de Música, que é uma história muito bonita. A Escola de Música Santa Cecília, né, que fica localizada ali no centro da cidade, ali na Marechal Deodoro, ela faz esse ano 133 anos. A Escola de Música Santa Cecília é uma entidade sem fins lucrativos, onde toda a diretoria, né, claro que me incluindo, a gente faz trabalho voluntário, ninguém recebe nada. E um dos grandes objetivos justamente da Escola de Música Santa Cecília
é trazer cultura e arte para a população de Petrópolis. O Teatro Imperial faz parte da Escola de Música Santa Cecília, né? Pertence à Escola de Música Santa Cecília, só que atualmente ele está terceirizado por uma empresa, a Natureza Produções, que justamente cuida do teatro, está conseguindo trazer todas essas peças de teatro e musicais, né? E a Escola de Música Santa Cecília, nós estamos localizados ali no centro, né? São 8 andares, a sede é própria, né? E é uma história muito bonita. Tem no YouTube um documentário sobre a Escola de Música Santa Cecília, que eu recomendo os telespectadores assistirem para ver como é que é a história da Escola de Música, é muito bonita. Realmente já fica esse convite no início da nossa conversa para justamente as pessoas procurarem, é só entrar lá no YouTube que está disponível, e é bem interessante mesmo esse tópico, de entender realmente a história desse tópico, dessa escola de música que é tão tradicional aqui no município de Petrópolis, como você mesmo falou, nesse ano está completando 133 anos, então é mais do que centenária, realmente vale a pena tirar um tempinho para conferir ali. E aproveitando, antes da gente falar sobre o projeto especificamente, eu queria perguntar um pouco, levando em consideração toda essa história que a gente tem da escola de música aqui na cidade, para você que trabalha nesse meio, para você que é voluntário lá, como que você enxerga a importância da escola de música justamente para a cultura petropolitana? Pois é, porque como a escola de música é uma entidade sem fins lucrativos, o que a gente procura justamente é trazer cultura e arte para o pessoal, por exemplo, que não está diretamente relacionado a isso, né? Então nós conseguimos agora ali Rouanet, né, onde nós vamos montar uma orquestra com 30 adolescentes das comunidades e das escolas públicas aqui de Petrópolis. Nós temos um projeto social junto com a SOS Serra, que também com 40 adolescentes, onde nós estamos montando um coral, e além disso nós temos bolsistas dentro da escola, né? É claro que quem banca esse tipo de coisa, né, é o pessoal que é aluno da escola de música, né? É o pessoal que paga a mensalidade. E também o dinheiro que vem do Teatro Imperial, né? Mas todo o nosso dinheiro é destinado à manutenção da escola, né? Toda a manutenção dela, elevadores, esse tipo de coisa, e fazer esse trabalho para a população de Petrópolis. É justamente para poder dar essa devolução para a população de Petrópolis, poder levar a cultura para essas pessoas, que a cultura é uma das bases da nossa sociedade, e quanto mais ela for divulgada, quanto mais ela for falada, quanto mais ela for fomentada, fica melhor para a nossa memória social, para toda essa questão da sociedade, porque uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem história, não é mesmo? Claro, e esse pessoal, né? Eles conseguem uma profissão, né? Nós temos hoje vários professores da escola que foram alunos, começaram a aprender na escola, né? Então, nós temos vários alunos que seguiram carreira de músico, né? Fizeram a faculdade, o FRJ, esse tipo de coisa, e começaram lá na escola. Perfeito. Então a gente já pode Então a até gente dá essa oportunidade. Sim, e já fica essa questão da devolução, não é mesmo? Da pessoa que estudou lá, a pessoa que aprendeu lá, depois voltar para ensinar para os outros, dar essa oportunidade para os outros. É algo bem interessante da gente destacar. Mas agora, partindo para os projetos da escola, você já falou sobre o coral, já citou ele, mas hoje a gente veio falar especificamente sobre o projeto Arte Plena 50+. Queria que você falasse um pouco dele para a gente. O projeto Arte Plena 50+, como diz o nome, ele está sendo desenvolvido, né? Nós estamos iniciando ele agora em 2026, para as pessoas que têm mais de 50 anos, né? São uma aula semanal, 2h30 de aula, onde as pessoas, né, que vão participar desse grupo, né, 50+, eles vão ter aulas de música, de canto, né, aulas de teatro e aula de dança, né? Cada uma dessas modalidades são professores experientes da própria escola, né? Quem vai dar a aula de canto é o maestro Lucas, que hoje é o regente e o formador do nosso coral de 32 vozes, né? A aula de dança é a Jane Ferrodi, que já é uma dançarina super conhecida aqui de Petrópolis, já trabalha há muitos anos aqui. E quem vem dar as aulas de teatro é o Joaquim Eloy, que é o nosso vice-presidente, e a Janine Meirelles, que é a nossa presidente da escola. Também com larga experiência, não só na área educacional, mas também na área de teatro. A gente até pode comentar um pouco sobre a importância justamente dessa parte desse projeto que é voltado para pessoas 50+, porque a questão da aula de música, a questão do aprendizado envolvendo toda essa parte, normalmente ela é muito ligada
a crianças. A gente tem aqui o exemplo próprio de Petrópolis, o Coral dos Meninos Canarinhos, meninos cantores, Coral dos Canarinhos aqui de Petrópolis. É geralmente algo relacionado a essa parte mais infantil. E dar esse espaço para essas pessoas que estão com a idade um pouco mais avançada é importantíssimo, não é mesmo? Claro, é importantíssimo e quem pode se inscrever não precisa ter experiência prévia, né? É justamente um ambiente onde a gente quer promover a socialização dessas pessoas entre elas, né? Um local de diversão e eventualmente, né, claro que a gente prevê isso, se o próprio grupo quiser, a gente vai fazer apresentações, a gente vai fazer apresentação para o público em geral. Né? Então a gente vai ter uma metodologia onde cada semana é um tema, né? Uma semana é dança, a outra semana é canto, a outra semana é teatro, justamente para fazer com que as pessoas fiquem desinibidas, né? E consigam esquecer do dia a dia e se divertir, né? E é muito importante para esse pessoal dessa idade, porque, como você falou, não tem muitas oportunidades, né? Para ter esse tipo de coisa. É verdade, é algo que é raro de acontecer, a gente pode dizer assim, e que é muito interessante quando surgem essas questões que promovem ações não só envolvendo a cultura, mas envolvendo praticamente todos esses pontos, todas essas ações que envolvem essas pessoas de idade mais avançada. A gente destaca, assim, eventos esportivos, agora essa parte da música, dança e canto. Então são várias coisas diferentes que dão justamente esse apoio, dão esse espaço para essa população que acaba sendo um pouco mais velha e que muitas das vezes fica, por conta de um tabu, de um estigma, deixa de participar e deixa de frequentar esses locais. E como são turmas, né, de 18 pessoas, isso anima mais também, né? Não é aquela aula sozinha, é uma turma de 12 pessoas. Então, a cada 12 que se inscreverem, a gente monta uma turma. E a gente pode fazer até 8 turmas. Ou seja, a gente pode atender até 96 pessoas. Então, realmente é um público bem considerável, uma quantidade de pessoas considerável, e o que é cada vez melhor, né? Quanto mais pessoas participarem, melhor, para justamente ter esse espaço para elas. E a mensalidade, ela é bastante barata, é R$130 por mês, né? Eu acho que é acessível à maior parte das pessoas, né? Porque vai ter realmente um ambiente da escola de música, né? A escola de música é muito legal porque você entra lá dentro, você ouve bateria, daqui a pouco tá o pessoal cantando, daqui a pouco tem violino, daqui a pouco tem piano. Então é muito legal porque são só aulas, são só salas de aula, né? De música. E levando em consideração ainda, como você mesmo falou, são 8 andares, então é muita música acontecendo todo momento. É algo bem interessante realmente de se conferir. E como é que essas pessoas podem fazer para procurar a escola de música para participar? Você já disse dessa mensalidade, mas como que as pessoas procuram? É só entrar em contato com a nossa Secretaria da Escola de Música, né? Procurar no Instagram, Escola de Música Santa Cecília, vai ter lá o contato, o nosso site, né? Que é emusicasantacecilia.com.br. Tá? Então é só procurar, entrar em contato lá e você fala com a Alba ou fala com a Eliane e ela dá todas as informações. Quem quiser a gente já está formando a primeira turma, tá? Então, pessoal aí, não bobeia, já entra direto em contato para já participar dessa primeira turma que já está começando nas próximas semanas. Perfeito, então né? Já está feito o aviso, já está começando, né? É algo que a pessoa já pode começar a se planejar nesse momento para, claro, das próximas oportunidades, assim que formar a primeira turma, já começar a participar, já começar a realmente aprender mais essa parte cultural, essa parte que é ensinada na escola de música. Pois é, porque é uma coisa que logo que eu e Janine assumimos, né, há 3 anos atrás, a gente já colocou esse negócio no ar, né, mas aí tinha tantas coisas para resolver antes, né, e agora a gente realmente resolveu, não, vamos lançar isso. A gente já lançou o coral, nosso coral já está funcionando, 32 vozes, né, e agora a gente está lançando esse programa. E já vou pedir um spoilerzinho, vamos dizer assim, já teve o coral, agora já tem essa Arte Plena 50+, ainda tem mais projetos para serem revelados? Tem. Nós acabamos de terminar o projeto da Lei Rouanet, né? Nós conseguimos a verba necessária, então, a partir de fevereiro, a gente já está começando a usar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, agora a gente vai formar uma orquestra sinfônica para 30 adolescentes das escolas públicas de Petrópolis. Então, a seleção vai começar no mês que vem. Então, provavelmente, a gente talvez venha aqui justamente para publicar isso, né, para o pessoal ir lá. Tem bolsas, né? Essas 30 pessoas ganham bolsas. E também, quem tiver poder aquisitivo pode participar. Nós temos vagas, além dessas 30, nós também temos vagas para qualquer adolescente que queira participar, e mediante também um pagamento, mas é um pagamento bem simbólico.
Perfeito, então já fica o aviso para ficar ligado nas redes do teatro da Escola de Música Santa Cecília, para justamente poder ficar ligado nessas próximas atualizações. Essa questão dessas orquestras sinfônicas já tem uma data mais definida agora em fevereiro, mas é claro, conforme tiverem mais atualizações, mais turmas e mais ações do tipo, para as pessoas já ficarem informadas em primeira mão. É claro, a gente sempre vai trazer aqui para vocês na TV Correio da Manhã, mas conforme as coisas vão aparecerem, vocês vão ter lá em primeira mão, justamente nas redes da Escola de Música Santa Cecília. E uma coisa que também a gente já está planejando e deve começar talvez lá para março e abril, é aula de conversação com música, em inglês. Aula de inglês, conversação com música. Porque às vezes a garotada, né, quer tocar e cantar em inglês, né, músicas em inglês, e tem uma dificuldade. Então a gente vai começar turma também relacionado a isso. O pessoal ter uma pronúncia melhor e saber exatamente o que está cantando, né? É verdade, é um ponto importantíssimo justamente para a pessoa ter 100% de consciência do que está falando, do que está cantando, para justamente não se envolver em nenhuma saia justa, vamos dizer assim. Mas não, pontos importantíssimos que a gente trouxe aqui, um evento muito legal, uma atração, uma ação muito legal, essa do Arte Plena 50+, e também da Orquestra Sinfônica e todas essas ações que são realizadas justamente pela Escola de Música, que são tão importantes para a cultura da cidade, como eu já destaquei no início do nosso bate-papo. Tem mais algum ponto que você quer destacar, tanto sobre o Arte Plena ou sobre a Escola de Música no geral? Hugo, uma coisa importante, né, para a população de Petrópolis saber, é que toda a diretoria, acho que isso é muito importante, né? Nós disponibilizamos o nosso tempo de forma gratuita, né? Eu, a Janine, presidente, o próprio Eloy, que é o vice-presidente, o resto da diretoria, nós fazemos um trabalho voluntário, justamente para falar o que você falou, para falar o que você já falou várias vezes, justamente dar retorno à população de Petrópolis de arte e cultura, que é a nossa missão, né? É a nossa missão de fazer isso. Então a gente está muito feliz fazendo isso, né? É muito legal a gente ver a garotada entrando lá, daqui a pouco já está aprendendo um instrumento, daqui a pouco está dando aula, está se profissionalizando. É muito gratificante, né? E acho que a gente está numa época da nossa vida que a gente tem que dar um pouco das coisas que a gente recebeu da cidade. Perfeito, Marão. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigado, Hugo. Obrigado aí pela gentileza. E aguardamos vocês para entrar em contato lá com a Escola de Música, não só para esse projeto 50+, mas também para as outras aulas ligadas a teatro, a música, a instrumentos, né? E nós temos um museu lá na escola, né, que é o Museu do Paulo Carneiro, no 7º andar. É interessante quem quiser ir lá ver, porque vocês vão ver instrumentos do início do século passado, né? E é muito legal, e a Escola de Música está aberta para quem quiser ir lá nos visitar. Mês que vem a gente já está inaugurando um novo elevador, né? Nós estamos em obra lá e estamos colocando um elevador justamente maior para ter acessibilidade para o pessoal de cadeira de rodas. Perfeito, Marão. Então já fica esse convite aqui para todos esses tópicos que são envolvidos com a Escola de Música, tanto às aulas especificamente, ou ao museu que foi acabado de citar. Realmente é um lugar muito legal para pelo menos a pessoa conhecer e ter o contato com esse tópico com esse prédio, com essa escola que é histórica aqui na cidade, como já falamos, 133 anos desse ano de 2026. Mas, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.